Capítulo 935, Comande o Mundo. Tradução. Ciberrevisão. Ed Padrim. Matar. Você quer ir matar Yang Yun agora? Liu Xiao gaguejou, com os olhos bem abertos. Ele nunca esperou que Li Ming tivesse essa ideia. Se uma pessoa comum soubesse dos planos de Yang Yun, subconscientemente pensariam em escapar. Yang Yun havia organizado uma ampla rede de matrizes de transmissão, mas não importava quão grande fosse, ainda não seria suficiente para cobrir o vasto e interminável mar. Enquanto Li Ming se escondesse o longe suficiente da costa, em algum lugar que ficava a várias dezenas de milhões de milhas além da matriz de transmissão mais próxima, Yang Yun teria que gastar as pernas se quisesse encontrá-lo. Li Ming, na verdade, não pensou em fugir. Em vez disso, ele decidiu aproveitar esta chance para matar Yang Yun. Isso foi realmente desconcertante. Pequeno irmão Lin, você não acha que isso pode ser um pouco imprudente? Shibai perguntou, um pouco inseguro. Ele achava que a ideia de Li Ming era muito louca, mas também era consistente com o estilo usual de Li Ming. Ele sempre foi assim. Apenas no nível avançado do reino núcleo rotativo, Li Ming se atreveu a arriscar sua vida para invadir destruição da vida e desafiar sozinho todos os mestres do reino divino Azura no mandato do céu. Além disso, ele obteve a vitória no final. Este foi um valor e determinação que não poderia ser possuído por uma pessoa comum. Depois de entrar em reclusão, Yang Yun deve ser mais poderoso que o Baiao. Mesmo que seus poderes sobrenaturais não tenham sido completamente recuperados, ele ainda tem as qualificações para ser o mais elevado sob os céus. A fada Baixo e Fen pressionou as sobrancelhas juntas. Ela não tentou persuadir Li Ming, em vez disso apenas afirmou este fato. Ela não sabia sobre a batalha entre Li Ming e o Baiao, então ela só podia imaginar o quão forte Li Ming era. No entanto, de acordo com as escolhas e ações que Li Ming fez no passado, ele não tomaria uma decisão tão insana a menos que tivesse confiança em si mesmo. Mais elevado sob os céus? Esse é apenas o mais elevado sob os céus do continente da queda do céu. As palavras de Li Ming deixaram todos sem palavras. Apenas mais elevado sob os céus do continente da queda do céu. Como poderia algum deles responder a essas palavras corajosas? Na vida da fada Baixo e Feng Liu Xiao, seu objetivo final era alcançar o nível avançado do reino mar divino, mas mesmo isso parecia um sonho quase impossível. Quanto a alguém como Shang Weitian, ele só conseguiu entrar no reino mar divino com chances de sorte. O objetivo de sua vida era encontrar materiais celestiais que pudessem prolongar sua vida e ajudá-lo a permanecer na espiral mortal por mais algumas centenas de anos. Quanto a um nível avançado do reino mar divino, tornar-se o mais elevado sob os céus, essas eram simplesmente existências lendárias para ele, historias que não tinham qualquer relação com ele. Pode-se dizer que para todos aqui, Yang Yun era o mesmo que os antigos reis que não poderiam ser imitados. Como o Imperador Demônio e o Imperador Trovão das Oito Mortes, um limite quase inacessível para eles. Mas para Li Ming, não era tanto assim. Pequeno irmão Lin, você, Shibai não sabia o que dizer por um momento. Yang Yun tem habilidades escondidas profundamente e seu talento também é alto. Ele tem pouco mais de 40 anos, mas seu cultivo está na 8ª etapa da destruição da vida, nível inicial do reino mar divino. Se você o subestimar, então aquele que comerá uma perda será você. Li Ming balançou a cabeça. Patriarca Shibai, a vida no universo é infinita e ilimitada, e o caminho das artes marciais não tem fim ou limite. Embora Yang Yun seja formidável, ele ainda está apenas na 8ª etapa da destruição da vida, nível inicial do reino mar divino. Dentro do reino dos deuses, esse tipo de talento não é muito. E em termos de chances de sorte, ele conseguiu encontrar a alma remanescente do demônio antigo do reino transformação divina e obteve sua orientação. Até mesmo com todos os recursos à sua disposição. E daí? Dentro do reino dos deuses, há gênios que têm lordes absolutos como seus mestres. Além disso, seu talento, seus recursos, tudo que possuem é inúmeras vezes superior a Yang Yun. Dentro dos 3.000 universos ilimitados, há inúmeras pessoas como Yang Yun. Mas quase todas elas perecem enquanto andam em seus próprios caminhos das artes marciais.
Se Yang Yun fosse melhor que a média em um aspecto, seria que seus planos e ambições são altos. Mas no caminho das artes marciais, é necessário um grande destino, uma grande vontade, grande talento e recursos quase infinitos reunidos. Só então eles teriam uma fraca esperança de seguir em frente. Nisso, Yang Yun está longe de se comparar com qualquer um deles. Se um mero Yang Yun pode me forçar a me esconder no Mar do Sul por 8 ou 10 anos antes de retornar, então não tenho necessidade de percorrer meu caminho das artes marciais. Eu poderia muito bem ficar no continente da queda do céu e ficar contente em ser o mais elevado dos seus. As palavras de Li Ming deixaram todos, especialmente os talentos orgulhosos como o do Amo Kun, completamente calados. Li Ming claramente pretendia entrar no reino dos deuses e já estava planejando sua ascensão. Enquanto todos os presentes colocaram seus olhos sobre o nível avançado do reino mar divino como seu objetivo, Li Ming já olhou acima, para o reino dos deuses, vendo os gênios de lá como seus oponentes. Tal disparidade não poderia mais ser expressa em palavras. A fada Bai Shui Feng ficou em silêncio por um tempo, e então disse com uma voz preocupada: Li Ming, embora você aproveite o tempo em que as artes demoníacas de Yang Yun não atingiram a perfeição pode ser considerado no tempo certo, mas o tempo ainda é inferior ao terreno. Yang Yun está se cultivando no interior do Palácio Divino do Reino Divino das Nove Fornalhas. O Palácio Divino das Nove Fornalhas tem uma grande formação de matriz protetora. Não será fácil para você entrar com força. A fada Bai Shui Feng era do clã Bai, um dos clãs familiares subordinados do Reino Divino das Nove Fornalhas. Ela tinha um bom entendimento sobre o layout e as medidas defensivas do Palácio Divino das Nove Fornalhas. O centro mais profundo do Palácio Divino das Nove Fornalhas era a área dentro de todo o continente da queda do céu com a mais rica e pura energia de origem do céu e da terra. Era natural supor que Yang Yun estava cultivando lá. O que a fada Bai Shui Feng diz está certo. Mas, embora o tempo não seja tão importante quanto o terreno não é tão importante quanto a vontade das pessoas. Para completar seus poderes sobrenaturais, Yang Yun já perdeu o coração do povo. Mesmo que o Palácio Divino das Nove Fornalhas tenha uma grande formação de matriz, ainda é necessário que pessoas comandem a ativação para exibir sua força. Como Yang Yun está em isolamento de portas fechadas, como ele pôde fazer isso? Quanto aos outros, mesmo que sejam as potências do reino mar divino do reino divino das Nove Fornalhas, eles provavelmente não vão dar a vida por alguém como Yang Yun, que estava disposto a matar seu próprio bisavô. Ele é um demônio que usou tânticas de mãos de ferro desprezíveis para assumir o controle de todas as potências do reino mar divino sob os céus. Com tal injustiça, não há apoio entre seu povo. Agora é a hora de atacar. Fada Bai Shui Feng, Imperador Divino Li, Sábio Shang, peço-lhes que ajude a reunir todas as potências do reino mar divino que tem uma marca de rastreamento plantada dentro delas para se reunirem aqui. Eu vou ajudar a apagar todas as marcas de rastreamento de uma só vez, e depois nós vamos passar pelas matrizes de transmissão que Yang Yun montou para ir direto para o Palácio Divino das Nove Fornalhas. Vou colocar uma placa de matriz, reunir todos os ataques juntos e romper essa grande formação de matriz. Quando isso estiver concluído, Yang Yun e eu teremos nosso confronto final. As palavras de Li Ming foram preenchidas como uma ousadia corajosa e também continham uma profunda confiança e glória. Essa era a aura do chamado rei. Se alguém ouvisse essas palavras, era fácil para elas serem infectadas pelas emoções agitadas. Fada Bai Shui Feng suspirou em seu coração. Esse tipo de confiança e valor foi lentamente acumulado ao longo do tempo. Se Li Ming não cultivasse o caminho marcial e permanecesse no mundo mortal, ele ainda seria capaz de se tornar um imperador mortal. Tudo bem. Eu vou convocar todos. Shang Weitian e Liu Xiao disseram em uníssono. Para que Yang Yun completasse suas artes demoníacas, ele havia ofendido todas as potências do reino mar divino no mundo. Todas essas pessoas errantes só não tinham um líder para se reunirem. Assim que encontrassem um, eles poderiam se unir e lançar um contra-ataque a Yang Yun. Li Ming era a melhor escolha para ser esse líder.
Depois que eles tivessem suas marcas de rastreamento apagadas, eles seriam inevitavelmente gratos a Li Ming. Com dezenas de potências do Reino Mar Divino unindo forças em uma única barragem de ataques, até mesmo a formação de matriz do Palácio Divino das 9 Fornalhas pode não ser capaz de resistir a eles. Preso lá, Yang Yun teria cavado seu próprio túmulo. Shang Weiqian e todos os outros acenderam uma série de talismãs transmissores de sons. Mais da metade da rede de transmissão de Yang Yun havia sido concluída. Com o conhecimento da posição aproximada dos artistas marciais, bem como estes talismãs de transmissão de som que poderiam viajar milhões de milhas, seria rápido espalhar a mensagem e reunir todos aqui. Shua. 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 Os símbolos de matriz foram desenhados e disparam para a matriz, unindo-se a uma bandeira de matriz. Um disco de matriz girava no ar, expandindo-se rapidamente e evoluindo para uma grande formação de matriz à medida que descia lentamente. Havia um homem e uma mulher aqui. Ambos eram potências do Reino Mar Divino que estavam organizando uma matriz de transmissão de longa distância. Essa foi a tarefa que Yang Yun lhes deram. Olhando para a grande formação de matriz sendo concluída, o homem soltou um leve suspiro. Ele suspirou, soando um pouco rabugento quando disse: essa é a 12ª matriz de transmissão finalizada e ainda temos 20 dias restantes. Parece que terminar esta tarefa não será um problema. Embora eu não tenha ideia se há um problema ou não quando essas matrizes de transmissão são estabelecidas. Esta tarefa de matriz de transmissão foi uma ordem absoluta sob pena de morte dada por Yang Yun. Se eles não pudessem completá-las a tempo, as consequências seriam desastrosas. A mulher ficou em silêncio, como se não tivesse ouvido nada do que estava sendo dito. Quando o homem viu isso, seu coração doeu. Ele gentilmente sussurrou: Yon'er, não se preocupe. Talvez as coisas não sejam tão ruins quanto parecem. Talvez haja algum outro motivo pelo qual aquelas várias potências do Reino Mar Divino desapareceram. O homem não sabia como confortá-la e encorajá-la. O homem e a mulher eram um casal. A mulher era chamada de Wer, e ela tinha uma marca de rastreamento deixada nela por Yang Yun. Mas isso não importava. O importante era que ela possuía uma linhagem variada chamada linhagem do luar. Antes disso, 7 potências do Reino Mar Divino que possuíam uma linhagem variada haviam desaparecido. 3 deles foram determinados como mortos, e os outros 4 provavelmente morreram. Aquele que fez tudo isso foi provavelmente Yang Yun. Como ela poderia não se sentir desesperada com tudo isso? Ela se sentiu como nada mais do que um cordeiro em um curral, esperando para ser abatido. O homem falou algumas palavras, mas não conseguiu continuar. Ele era um pouco mais forte que o Wer. Se fosse no passado e a vida dele estivesse em perigo, ele definitivamente poderia ter dito algumas palavras corajosas de que ele iria protegê-la e mantê-la segura, não importa o que. Mas agora, encarando Yang Yun, tudo que ele sentia era sem esperança. A disparidade entre eles era grande demais. Se ele dissesse alguma palavra sobre proteger sua esposa, nem ele acreditaria nelas. Enquanto o homem pensava no que dizer, uma chama se acendeu de repente diante dele. Era a luz de um talismã transmissor de som. A mensagem foi passada para o homem e a mulher. Liu Xiao. O que o Imperador Divino das 7 Estrelas poderia querer de nós? O homem ficou surpreso ao ouvir a mensagem. Ele a escutou solenemente. O talismã transmissor de som era muito longo. Quando a mensagem de Liu Xiao mencionou Yang Yun cultivando a grande arte do refino de sangue e matando as 7 potências do Reino Mar Divino com linhagem variada para ajudar nisso, o corpo inteiro do homem tremeu de raiva. Mas quanto a Wer, o rosto dela ficou mais pálido do que a morte e seus lábios tremeram. Embora Liu Xiao não tivesse provas, nenhum deles duvidou de suas palavras. Os dois também foram capazes de distinguir entre o certo e o errado, e também não havia motivo para Liu Xiao mentir para eles. No passado, eles haviam feito apenas algumas suposições sobre o que aconteceu e ainda mantinham alguma esperança. Mas agora que eles conheciam a situação exata, esse conhecimento os empurrou para o abismo do desespero. Yang Yun, aquele maldito animal. O homem cerrou os dentes, o coração transbordando de raiva e ânimos.
Era preciso saber que, em muitos métodos de cultivo do caminho demoníaco, o caminho do abate e o caminho da obscenidade não eram diferentes. Se sua esposa fosse tomada por Yang Yun, então quem sabia exatamente o que aconteceria com ela? Ele cultivou de todo o coração as artes marciais toda a sua vida, chegando até o reino mais alto deste continente, o Reino Mar Divino, tornando-se um imperador inigualável. Mas no final, ele não conseguia nem proteger a mulher que amava. O homem cerrou os punhos até que suas unhas cravassem na carne, fazendo sangue escorrer. No entanto, enquanto a mensagem continuava, as mãos dele gradualmente relaxaram. Seus olhos brilharam com antecipação, surpresa e descrença. Li Ming voltou. Ele quer reunir todas as potências do Reino Mar Divino do continente da queda do céu para atacar o Palácio Divino das 9 Fornalhas, e ele pôde até mesmo apagar a marca de rastreamento do espírito de batalha em nós. Quando o homem olhou para sua esposa, ele também pôde ver que ela ficou chocada com a mensagem. Mas dentro desse choque, havia também um lampejo de esperança. Mesmo se eles não pudessem derrotar Yang Yun, apenas apagar a marca de rastreamento era um favor salvador. Nem mesmo 4 anos se passaram e Li Ming deseja lutar contra Yang Yun. Como ele poderia ter tanta força? O homem murmurou. Ele também diz que pode remover as marcas de rastreamento. Isso significa que seu espírito de batalha alcançou a perfeição do nível prata? Isso é mesmo possível. Yura apertou a chama do talismã transmissor de som em sua mão. Ela mordeu os lábios e disse: não importa o que seja, devo ir dar uma olhada. Mesmo se eu tiver que morrer em batalha, não vou permitir que Yang Yun me trate como um porco para ser criado em